Imagens de manifestantes são armazenadas pela Polícia Militar num banco de dados chamado Olho de Águia. Entidades que já tentaram sem sucesso ter acesso ao sistema secreto denunciam que ele é usado para intimidar e perseguir ativistas. Acompanhe na reportagem. Em São Paulo, as pessoas que participam de protestos são gravadas e fotografadas pela Polícia Militar. Trata-se do sistema Olho de Águia. Já faz 4 anos que a ONG Artigo 19 de Direitos Humanos cobra da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo esclarecimentos sobre esse banco de dados secreto com imagens de manifestantes. A partir do momento que a gente percebeu, desde 2013, que havia muitos policiais filmando manifestantes, que essa é uma prática comum aqui em São Paulo, a gente foi atrás de conhecer então essas regras desse jogo. Então a gente pediu para a Polícia Militar em 2013 quais são as normativas que regulamentam a coleta da imagem, quem pode filmar, para que serve essa imagem, quem tem acesso a esses bancos de dados, qual é o objetivo desse banco de dados. E desde 2013 a gente tem tido esse acesso negado, teve esse acesso negado pela Polícia Militar, pela Ouvidoria do Estado de São Paulo e pela Comissão Estadual de Acesso à Informação do Estado de São Paulo. Emerson Santos, presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, considera que essa ação da PM tem como objetivo inibir o direito de liberdade de expressão dos manifestantes. Ele denuncia que na época das ocupações das escolas, estudantes foram torturados para identificar manifestantes em um álbum da polícia. Eram estudantes que construíram suas ocupações, mas que não eram organizados na rede do movimento estudantil, E aí foram eles que foram perseguidos. Então, eu tenho a acreditar que eles buscam se esquivar, se escapar de perseguir essas lideranças mais conhecidas, mais referenciadas, e que, de alguma forma, está num amparo maior assim, da justiça. E eles vão construindo o seu processo de perseguição ali por outros caminhos, por outras pessoas. A advogada alerta que a falta de transparência das normas e regras das ações policiais é um risco à sociedade e uma violência institucional. Artigo 19 entende que a divulgação dessa informação, ao contrário, traria muito mais benefício à sociedade do que riscos às pessoas, enfim, aos indivíduos aqui de São Paulo. No Brasil, país onde mais travestis e transexuais são assassinados no mundo, 2.000 pessoas do grupo LGBT foram mortas nos últimos 9 anos. A repetição desses casos de homofobia e transfobia indica a necessidade de leis contra crimes de ódio. Amanda teve sorte. Os pais a apoiaram na transição. Já a vida em sociedade não é tão tranquila. O preconceito contra LGBTs atrapalha bastante na hora de conseguir trabalho. As empresas vão dar sempre a justificativa de ou a vaga já foi ocupada ou vamos retornar depois, mas você nunca, até mesmo para conseguir subempregos como telemarketing, é bem complicado. O Brasil é o país onde mais se matam travestis e transexuais no mundo. De 2008 até agora, foram registrados 2.000 assassinatos. Renata Peron, presidente do Centro de Apoio e Inclusão de Travestis e Transsexuais, acredita que para diminuir esse índice de homicídios é importante manter o diálogo e educar as pessoas. Se você é ignorante, mas você se predispõe a nos escutar e a nos ouvirmos, muda-se. Eu fiz uma faculdade de serviço social numa universidade que não tinha travesti nem transexual estudando. Então as pessoas eram ignorantes por não conhecer-nos. Depois que começaram a me conhecer e conviver, respeitaram a gente. Se a educação é um dos caminhos para combater o preconceito, também é importante a criação de leis que garantam direitos e combatam crimes de homofobia. Esses que odeiam, a gente precisa de uma lei de criminalização para barrar o ódio dele, porque só através de uma lei que você possa exigir que o Estado prenda este ser, porque ele não pode conviver em sociedade se ele não consegue respeitar as diferenças, quer seja em âmbito religioso, quer seja da própria orientação sexual ou identidade de gênero, quaisquer outras diferenças que ele não respeite, ele precisa sair do meio social. A sociedade patriarcal, o machismo e o preconceito religioso são algumas das causas da LGBTfobia, dizem as entrevistadas. Por isso, elas acreditam que é preciso empatia. Se você se colocar no lugar do outro, você vai conseguir entender que as coisas são bem difíceis, até
diversas questões de preconceito que você pode exemplificar, como a questão do trabalho, violência, mortes, tudo se relaciona. Se você tem um pouquinho de empatia, se coloca no lugar do outro, é importante para que você faça, que a gente construa uma sociedade melhor. A defesa do ex-presidente Lula apresentou em São Paulo novos documentos comprovando que o triplex no Guarujá, no litoral paulista, nunca foi de Lula. O imóvel pertence a um fundo gerido pela Caixa Econômica Federal. Os documentos fazem parte das alegações finais da defesa que serão protocoladas no processo da Operação Lava Jato. O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, apresentou documentos que mostram que o triplex no edifício Solaris, no Guarujá, está em nome da empreiteira OAS. Mas desde 2010, quem detém 100% dos direitos econômico-financeiros sobre o imóvel é um fundo gerido pela Caixa Econômica Federal. Além do apartamento triplex ser da OAS, em 2010, a OAS transferiu 100% do conteúdo econômico-financeiro do triplex, assim como das demais unidades dos Solares, para a Caixa Econômica Federal. O que significa dizer, como vamos ver mais adiante, que nem Léo Pinheiro, nem a OAS tinham a disponibilidade deste imóvel para dar ou para prometer a quem quer que seja, sem ter feito o pagamento à Caixa Econômica Federal. Zanin afirmou que, por não ter provas contra Lula, o Ministério Público Federal fechou delação premiada com o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, com o único objetivo de comprometer o ex-presidente e salvar sua denúncia. O empresário declarou ter dado o apartamento do Guarujá a Lula em 2009. O Léo Pinheiro esqueceu de dizer que ele próprio, com a sua assinatura, havia, em novembro de 2009, levado à junta comercial um documento que transferia à Caixa Econômica Federal, ou a um fundo por ela administrado, 100% dos direitos econômicos financeiros do triplex e dos demais apartamentos dos Solares. Então, como é que ele pode ter dado este apartamento ao ex-presidente Lula em 2009, se depois, em novembro do mesmo ano, ele vai à junta e dá este imóvel à Caixa Econômica Federal? Segundo Zanin, qualquer pessoa que quiser adquirir o imóvel no edifício Solaris precisa necessariamente depositar o valor do imóvel e de eventuais benfeitorias a esta conta indicada pela Caixa Econômica Federal. E não há depósito para o triplex. Para que Léo Pinheiro pudesse afirmar que deu, ou prometeu, ou doou um apartamento do edifício Solaris para o ex-presidente Lula, ele teria que ter mostrado o recibo de que depositou na conta indicada pela Caixa Econômica Federal os valores correspondentes a esse apartamento. E isso jamais ocorreu. O advogado também ressalta que não há provas de envolvimento do ex-presidente em corrupção na Petrobras, como o Ministério Público aponta. A KPMG emitiu uma declaração ao juiz Sérgio Moro dizendo que, durante o período em que fez a auditoria, isso é textual, não foram identificados pela equipe de auditoria atos envolvendo a participação do ex-presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, na gestão da Petrobras, que pudessem ser qualificados como representativos de corrupção ou configurar ato ilícito. Na opinião de Cristiano Zanin, a Lava Jato tem 2 pesos e 2 medidas. Na absolvição de Cláudia Cruz, mulher de Eduardo Cunha, Moro diz que para os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro é preciso rastrear os valores indevidos. Em relação ao caso do ex-presidente Lula, em momento algum houve qualquer rastreamento de valores. Não se aplicou a máxima de seguir o dinheiro, mesmo tendo a defesa feito esse pedido.
Diante dos novos documentos, o juiz Sérgio Moro pode pedir novas apurações ou emitir a sentença do processo. Em entrevista à Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Lula disse que espera ser inocentado. Eu já provei a minha inocência, eu quero que eles provem agora a minha culpa. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, um dos mais importantes da América Latina, celebrou o resultado das eleições na entidade, que terá Wagner Santana como presidente da nova diretoria. Wagner Santana, o Vagnão, foi eleito em abril com 93,8% dos votos e assume a direção da entidade pelos próximos 3 anos. Com ele, assume também a nova diretoria, composta por 232 membros. Nós precisamos, de fato, aliar a luta contra a retirada de direitos que estão colocadas aí, as reformas da Previdência, a reforma trabalhista, tentar evitar isso, que é o mais urgente, e depois preparar a categoria para uma nova indústria, uma indústria diferente que se reposiciona depois da crise. Então esses são desafios muito importantes que vai demandar muito trabalho dessa nova direção. Eu tenho certeza que o nosso maior legado é essa militância de luta que está aqui, que todos os dias acordam buscando melhorar a vida da classe trabalhadora. Para Rafael Marques, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, os desafios da entidade são muitos, principalmente em um momento de enfrentamento político e luta contra a perda de direitos dos trabalhadores. Só estando junto, só fazendo as ações coletivas, que a gente tem a capacidade de resistir a tamanho ataque que os trabalhadores vêm sofrendo. Acho que vai ter toda a colaboração de todo mundo, porque essa categoria é uma categoria unida, e o Vagnão tem toda a capacidade de experiência de fazer a resistência, inclusive fazer a transição para uma nova geração. O sindicato é a nossa voz, então vocês têm que trabalhar com a gente, e a gente está junto nessa. É um apoio para a gente, nós trabalhadores, a gente tem que dar essa moral, esse valor, porque sem o sindicato o trabalhador é nada. A solenidade também contou com a presença de lideranças sindicais e autoridades políticas, entre elas o ex-presidente Lula. O país que eles estão oferecendo para você, Wagner, é um país que vai exigir de você muita coragem, muita compreensão da tua família, porque vai ter muita noite acordado. E o metalúrgico não pode fechar os olhos enquanto a gente não conseguir conquistar outra vez o direito de andar de cabeça erguida dentro do país. Esse sindicato tem uma grande responsabilidade, não só com sua base, tem uma grande responsabilidade com o Brasil. Principalmente nesse momento de crise, ele volta a ser protagonista da luta para enfrentar os desmontes que nós estamos tendo dos direitos trabalhistas, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, e também com uma luz, com uma possibilidade de dizer, tem jeito esse país, nós temos liderança, nós temos proposta, nós temos um outro modo para governar o Brasil. O trabalhador que está me ouvindo, a trabalhadora que está ouvindo a gente, aproveitar a posse do sindicato, talvez o mais representativo da CUT, para fortalecer nossos corações, mentes, almas, garra, para enfrentar esses golpistas, fazer uma greve geral no dia 30, a maior que nós já fizemos na história, para impedir que nós tenhamos nossos direitos retirados. Este foi o Panorama de hoje. Você acompanhou a dificuldade de idosos em conseguir um plano de saúde e os motivos que têm levado ao aumento da população em situação de rua, principalmente em São Paulo. Viu também as alegações finais apresentadas pela defesa do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. E a celebração da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, eleita pelos trabalhadores. No Panorama é assim, informação com participação popular. Até a semana que vem.